Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês o caso de David Diogo, o jornalista da TV Zimbo. Antes de começar o caso de hoje, não esqueça de deixar o teu like e subscrever no canal se tu ainda não és inscrito. E agora, bora pro caso. Esse caso aconteceu em 2020. Domingas Câmia Francisca tinha 17 anos na altura e morava com os pais e irmãos adotivos em Luanda, no município de Talatonas. Os pais adotivos de Domingas se chamavam Constância e Vitor. A Domingas frequentava a 10ª classe do curso de enfermagem e o seu maior sonho era ser oftalmologista e empresária. A família biológica de Domingas morava no Kwanza Sul. Ela normalmente visitava os pais e irmãos biológicos nas férias, mas naquele ano não foi possível devido à cerca sanitária da Covid-19. Ela queria muito ver a família, em especial a irmã, mas os pais adotivos explicaram para ela que não daria certo. No dia 23 de junho de 2020, por volta das 10 horas, a Domingas saiu com seu irmão mais novo, chamado Efésio, para ir comprar pipocas no estabelecimento próximo de casa. Posto lá, a Domingas ficou a uma certa distância do estabelecimento e mandou seu irmão mais novo pegar as pipocas. Ela se aproveitou do primeiro momento que o Efésio se distraiu e fugiu. Ela fugiu de calça jeans azul e uma blusa e levou consigo seu assento de nascimento. O plano dela era passar a cerca sanitária e ir para o Kwanza Sul visitar a família, em especial a irmã. Ela chegou até a paragem de táxi da Vila da Gamek e ficou ali por 1 hora sem saber o que fazer e então começou a chorar. Foi quando um caminhonista viu ela chorar, se compadeceu e decidiu ajudar ela, se aproximou, perguntou o que se passa. Ela disse que queria passar a cerca sanitária porque precisava ir ao Kwanza Sul visitar a irmã. Então o caminhonista decidiu ajudá-la. Ela subiu no caminhão e começaram a viagem juntos. Durante o caminho, eles fizeram uma paragem num posto de gasolina e chegaram em Cabo Ledo por volta das 21 horas. Os policiais que estavam na cerca sanitária impediram o caminhonista de passar a cerca e quando perceberam a presença da Domingas dentro do caminhão, mandaram ela voltar para casa. Como já estava tarde, ela teve que pernoitar ali, mas o caminhonista não quis que ela dormisse dentro do caminhão e ela não conseguiu explicar por que o caminhonista não permitiu que ela dormisse dentro do caminhão. Então ela teve que passar aquela noite ao relento. No dia seguinte, um dos agentes da polícia pediu que ela fornecesse o número de um dos familiares, mas ela não tinha telefone naquele momento e também não tinha o número de nenhum dos familiares em mente. Então o policial tentou localizar algum parente por meio do perfil dela do Facebook. Por volta das 14 horas daquele dia, enquanto a Domingas esperava alguma resposta dos agentes da polícia que tentavam contactar a família, Adão Pedro Zanga, um jovem que estava no local, passava de um lado para o outro a observar a Domingas até que se aproximou dela para conversar. A Domingas descreveu este homem como um jovem escuro, baixo, usava calções, camiseta e chinelas. Ele se apresentou como Toy e disse que era sobrinho do apresentador David Diogo e disse que o seu tio estava a chamar por ela. Depois ele perguntou se a Domingas conhecia o jornalista David Diogo e ela disse que não. Então ela disse que o seu tio David Diogo ia ajudar ela a passar a cerca sanitária, mas que para isso ela teria que fazer um sacrifício. Naquele momento a Domingas não refletiu muito sobre o assunto porque ela achou que o sacrifício seria pagar algum valor ou talvez pegar um atalho no meio do mato, que era o que a maior parte das pessoas estavam a fazer. Então ela aceitou acompanhar Toy até David Diogo e quando eles chegaram lá, David Diogo estava acompanhado de 2 amigos. Um se chamava Osvaldo Ernesto e outro era supostamente agente da polícia e se chamava Hugo. A Domingas disse que David Diogo tinha uma garrafa de cerveja na mão e estava com calções vermelhos, uma camisola interior e chinelas. Para quem não conhece, David José Diogo nasceu em 30 de março de 1967 em Cabo Ledo, Luanda. Na época tinha 53 anos e era pivô do Jornal da Noite da TV Zimbo. David Diogo perguntou para ela o que estava a acontecer e ela explicou tudo para ele. David perguntou se Domingas tinha algum documento e ela disse que não, apesar de estar a andar com assento de nascimento. Ela disse que mentiu porque não sabia quais eram as reais intenções de David Diogo.
Depois de fazer tantas perguntas, ela voltou para onde estavam os policiais e um deles informou a ela que não conseguiram contactar a família e que também não podem lhe deixar atravessar a cerca. Então, ela deveria voltar para casa. Enquanto o policial conversava com a Domingas, David Diogo se aproximou e se ofereceu para levar a Domingas de volta para casa. O policial aceitou a ajuda e disse para David Diogo: "Estou a confiar a menina nas tuas mãos." Então, a Domingas subiu no carro de David Diogo e partiram. No carro de David Diogo estavam 5 pessoas: Toy, que era o sobrinho, Osvaldo, Hugo, que era o agente da polícia, a Domingas e David Diogo, que ia dirigir. A Domingas disse que o carro era um Land Cruiser V8 preto. Já a caminho de Luanda, David Diogo desviou o carro para um caminho de terra e quando a Domingas perguntou onde é que eles iam, ele disse que iriam para a praia. Então a Domingas se manteve calada. Quando chegaram na praia, eles estacionaram o carro e pegaram peixes na embarcação de um parente de David Diogo chamado José Henriques. E depois disso, eles foram até uma lanchonete que pertencia a esse mesmo parente para conviver. Enquanto isso, a Domingas pediu uma bacia para poder tomar banho porque já fazia horas que ela não tomava banho. E depois disso, ela sentou junto a David Diogo e os seus amigos. Os homens que estavam lá pediram cerveja e depois David Diogo perguntou a Domingas se ela queria uma gasosa. De início ela rejeitou, mas dada a insistência de David Diogo, ela resolveu aceitar. Quando eram 18 horas, ela ficou muito aborrecida com aquela situação, porque David Diogo não cumpria a promessa de fazer ela passar a cerca sanitária, nem levava ela de volta para casa, como prometeu ao policial. Então resolveu levantar e ir para o carro. Lá ela ouviu David Diogo a dizer: "Quero lá saber, ela vai ficar aqui por 2 meses." Quando a Domingas ouviu isso, ela começou a chorar. Enquanto isso, David Diogo pediu ao proprietário do estabelecimento que aumentasse o volume da música que tocava, mas ele não pôde fazer isso devido ao recolher obrigatório por conta da Covid-19. Então, David Diogo foi ao encontro da Domingas no carro, ligou a música do seu carro, colocou o volume no máximo e subiu os vidros. Depois, o seu sobrinho Toy também entrou no carro, mostrou uma arma e disse para Domingas que ela tinha que fazer um sacrifício para que nada acontecesse com ela. De seguida, o jovem retirou-se e deixou a Domingas com David Diogo no carro. David Diogo tirou a roupa da Domingas e abusou dela. Ela disse não lembrar por quantas horas ela foi abusada, mas lembra de terem entrado no carro às 18 e terem saído à madrugada. Enquanto ela era abusada, ela gritava e batia no carro, mas ninguém conseguia ouvir devido ao volume da música que estava alto. Domingas disse que David Diogo consumiu bebida alcoólica, mas não estava embriagado. Ela também disse que antes de ser abusada por David Diogo era virgem. Ela tinha muitos sonhos, mas depois do que aconteceu, a sua mente apagou tudo. À meia-noite, após o abuso, todos subiram na viatura e cada um dos amigos de David Diogo foram ficando no seu ponto, até que ficaram apenas no carro David Diogo e Domingas. David Diogo então decidiu levar a Domingas até o bairro de Cabo Ledo e lá ele tinha uma espécie de contentor, quarto contentor, em que ele era proprietário. Nessa altura, a família adotiva de Domingas já estava muito preocupada com ela, inclusive imprimiram fotos dela e passavam pelas ruas mostrando a ver se alguém reconhecia ela. Na sequência das buscas, foi possível saber por meio dos amigos de David Diogo que a Domingas estava com David Diogo. 1h da madrugada, David Diogo foi interpelado com a menor dentro da viatura. David Diogo então explicou à polícia e à família que ele estava a levar a Domingas para casa, e a Domingas acabou por concordar porque ela estava com medo, porque ela tinha sido ameaçada. Mas o irmão mais velho de Domingas já percebeu que alguma coisa não estava bem, então chamou a Domingas de lado e lhe disse que ela podia contar tudo o que ela quisesse, que não ia acontecer nada de mal. Então ela decidiu contar ao irmão que foi abusada por David Diogo. David Diogo negou as acusações, disse que ela era maluca e que precisava de ir a um psiquiatra. Ele acusou a Domingas de tentar prejudicá-lo, enquanto que a única intenção que ele tinha era ajudá-la, já que encontrou ela na rua com fome. Na mesma madrugada, Domingas foi levada ao centro médico de Cabo Ledo por 2 agentes da polícia e lá o abuso foi confirmado pela enfermeira Prudência Julieta Manuel, que atendeu a vítima. Posteriormente, em um depoimento, a enfermeira afirmou que quando Domingas deu entrada ao centro de saúde de Cabo Ledo, detectou sangue na região íntima, porém não se tratava de hemorragia. Inclusive mostrou a luva que usou com vestígios de sangue aos 2 agentes que a acompanhavam. Devido ao sangue
a enfermeira achou melhor transferi-la para a maternidade Lucrécia Paim para fazer exames mais profundos. O legista Miguel Manuel Melo, que trabalhava com SIC, também examinou a Domingas e deu seu depoimento. Apesar de concluir que ela já não era virgem antes de ter sido violada, ele confirmou que houve abuso sexual sim contra a Domingas. Ele também disse que o rompimento do ímen pode ter sido por algum exercício violento, andar de bicicleta ou até mesmo atividade sexual. Mas, na minha opinião, e dificilmente eu dou a minha opinião nos casos, é totalmente ridículo discutir se a Domingas era virgem ou não antes do abuso e fazer com que isso seja algo relevante no caso. É como se estivéssemos a dizer que ele tem direito de abusar de toda a mulher ou toda adolescente que não é virgem, o que não faz sentido. Os policiais ordenaram que fossem todos à esquadra da Kisama. A princípio, David e Diogo resistiam à ideia de subir na viatura da polícia, mas o comandante acabou por convencê-lo a entrar. Na esquadra, ele foi ouvido por um procurador da República, junto à unidade policial da comuna de Cabuledo, e saiu em liberdade depois de pagar uma fiança no valor de 200 mil kwanzas, ou seja, ele ia responder o processo em liberdade. O tempo foi passando e o caso estava a ser esquecido, não sendo tratado como deveria. Isso revoltou muito o pai adotivo da Domingas, que resolveu fazer um áudio em que a Domingas confessava todo o crime que David e Diogo fez contra ela. Aí o áudio vazou pelo WhatsApp e depois outras redes sociais foram recebendo esse áudio em que a Domingas confessa o abuso que ela sofreu. Com base nas minhas pesquisas, posso dizer que os únicos meios de comunicação que tiveram interessados no caso foram jornais independentes como o Crime e o Novo Jornal, que normalmente são jornais que eu utilizo muito nas minhas pesquisas, porque eles são completamente imparciais, né? E também alguns criadores de conteúdo digital, como youtubers, e também algumas publicações no Facebook de algumas páginas que trazem algumas informações de casos angolanos. Não vi nenhuma reportagem a ser tratada na TPA sobre o assunto, não vi nenhuma reportagem da própria TV Zimbo, enfim. Depois da repercussão do caso, as coisas começaram a se tornar mais sérias, afinal já era um crime muito conhecido. A Domingas também sofreu muito bullying por conta do caso. Para além de estarem a falar muito do caso, muita gente também culpava ela, afirmando que ela pode ter seduzido David e Diogo, tendo em conta que as adolescentes de Luanda andam muito aceleradas. O que, na minha opinião, e desculpem por estar toda hora da minha opinião, é uma total falta de consideração, falta de empatia para uma pessoa que acabou de sofrer abuso. Como é que uma pessoa que sofreu abuso é culpada? E por que a sociedade tem o costume de generalizar, porque algumas adolescentes têm tal comportamento, então ela possivelmente deve ter se comportado desse jeito, por isso é que ela foi abusada. Isso é horrível e é o que a maior parte de pessoas vítimas de abuso sexual sofrem, e é por isso que muitas vítimas de abuso sexual não contam quando sofrem abuso sexual, porque elas sozinhas já se sentem culpadas e a sociedade também acaba contribuindo com essas acusações. Ela é culpada. Até já ouvi falar de um pastor que pregou dizendo que uma criança de 5 anos pode ser culpada do seu próprio abuso. Isso sinceramente me revolta bastante. Mas vamos continuar o caso. Continuando, isso trouxe muitos problemas psicológicos a Domingas, tanto que ela teve que abandonar a escola e também consultar um psicólogo. O pai da Domingas ainda disse que enquanto o processo estava a decorrer, David e Diogo cercava a família. Ele não disse como, mas disse que David e Diogo faziam manobras que fizeram com que a família mudasse de casa, porque eles tinham muito medo, tendo em conta que ele era uma pessoa muito influente e podia fazer qualquer coisa com eles. Segundo o pai da Domingas, David e Diogo também fez manobras no processo que fizeram com que a resolução do caso demorasse muito. No julgamento, David e Diogo contou a sua versão do que aconteceu. Ele disse que o seu sobrinho apresentou a Domingas como sendo namorada dele e que ela precisava passar a cerca sanitária e ir para o Kwanza Sul para participar do óbito da sua mãe, que havia falecido. A Domingas acreditava que ele poderia ajudar devido à sua posição. Por conta da insistência da Domingas, David e Diogo tentou conversar com a polícia que estava no local e eles negaram a ajuda.
Em seguida, David Diogo sugeriu a Domingas que aguardasse outro turno de policiais que talvez seriam mais flexíveis. Então, ela se afastou de David Diogo e ficou a conversar com algumas pessoas que David Diogo não conhecia. Depois, ele e os amigos subiram no carro em direção à praia. Foi quando ele viu a Domingas a fazer sinais para ele. Ele parou e convidou ela a ir à praia com eles e ela aceitou. Eles foram à praia, mas ele negou ter estado a sós com a Domingas. Ele disse que o único momento que esteve sozinho com ela foi quando acompanhou ela até o carro para destrancar as portas. Depois ele voltou para onde estavam os amigos. Ele disse que não fazia ideia que ele era menor. Ele achava que ela tinha entre 22 a 24 anos, mas que não tinha feito nada com ela. Ele disse que só quis ajudá-la porque se comoveu com a história do falecimento da mãe. Em algum momento, ele contradisse as suas próprias palavras do desenrolar dos acontecimentos em Cabo Ledo. Diferente da Domingas, que do início ao fim manteve as suas palavras. David Diogo também disse que Vitor, o pai da Domingas, havia ligado para ele para chegarem a um acordo. Ele retiraria a denúncia contra David Diogo e depois eles iam conversar. Mas David Diogo negou a proposta, afirmando que o processo já estava em juízo e era impossível parar. Porém, mais tarde, a família de David Diogo convenceu David Diogo a aceitar a proposta. Então, David Diogo resolveu ligar para Vitor, mas ele nunca mais respondeu às chamadas de David Diogo. Um agente da polícia chamado Martins Domingos Gabriel também deu seu depoimento a favor de David Diogo. Ele disse que um dia antes do crime, ele estava no turno junto à cerca sanitária de Cabo Ledo e afirmou que a Domingas foi encontrada dentro do caminhão numa espécie de cama. A Domingas disse que nunca viu aquele senhor em toda a sua vida antes daquele dia no julgamento, mas o senhor Martins continuava a insistir que conhecia a Domingas e que lembrava muito bem daquela noite, tanto que, apesar de terem passado 3 anos, ele ainda conseguiria reconhecer o caminhonista se ele aparecesse na frente dele. Então, como ele se lembrava muito bem, daquele dia, apesar de terem se passado 3 anos, até reconheceria o rosto do caminhonista, perguntaram para ele como a Domingas estava vestida e ele disse que não se lembrava, o que trouxe muitas suspeitas sobre o depoimento dele. No julgamento também foram realçadas as provas trazidas pelo perito Antônio Pache, que fez a recolha dos vestígios no âmbito biológicos encontrados na viatura, entre eles cabelo, cotonetes, roupas da menor com manchas de sangue, preservativos usados e 2 armas de fogo do tipo caçadeira com munições. No final do julgamento, David Diogo foi considerado culpado e condenado a 5 anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização pelo crime de agressão sexual contra a menor. As provas que levaram o tribunal a condenar o pivô do jornal da Zimbo foram baseadas nos depoimentos da vítima, nas contradições dos depoimentos do réu e dos seus companheiros, bem como nos documentos levados aos autos pelos peritos, médicos e a enfermeira que fez o primeiro atendimento à menor. Insatisfeito, José Carlos, advogado de David Diogo, interpôs recurso com efeito suspensivo e solicitou as cópias das atas de todas as sessões de julgamento e do acordão. Enquanto aguardam a resposta do recurso interposto, David Diogo continua em liberdade com a obrigatoriedade de se apresentar quinzenalmente ao cartório daquele tribunal. A decisão do juiz trouxe satisfação ao pai e ao advogado da vítima, confiantes de que o recurso interposto não daria em nada. Porém, a Domingas não ficou satisfeita e se colocou a chorar após a leitura da sentença. Sinceramente, também achei essa pena leve demais para ele, mas a justificativa do tribunal era que o crime foi cometido em 2020, naquela época regiam outras leis em torno dessa questão de abuso sexual, então eles tinham que condenar David Diogo de acordo com a lei daquela época. Mas, além disso, foi condenado a 5 anos, mas até agora, que pelo que parece, ele ainda está em liberdade, porque as notícias terminam ali no julgamento. Foi julgado a 5 anos de prisão e aguarda a resposta do Tribunal Supremo em liberdade e aguarda os recursos interpostos. Nenhum jornal mais fala sobre isso, não há mais notícias, então presume-se que David Diogo está a gozar de liberdade até agora, enquanto a vida da Domingas foi praticamente destruída nesse ato macabro. Durante as pesquisas, eu percebi que havia algumas contradições no que os jornais diziam sobre o caso.
Alguns jornais diziam que ela ia ao Kwanzaa visitar uma amiga e outros diziam que ela ia visitar a irmã e a família biológica. Alguns sites diziam que quem apontou a arma contra a Domingas foi o amigo Oswaldo Ernesto, e outros jornais diziam que foi o sobrinho Toy. Alguns jornais afirmavam que o nome do sobrinho, o apelido do sobrinho era Calibrado, e outros jornais afirmavam que o sobrenome do sobrinho era Toy. Então tinha assim algumas pequenas contradições, né? Mas eu tentei fazer os possíveis de conciliar tudo, organizar tudo bem organizadinho, tudo bem bonito para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do caso, quer dizer, gostado do caso não, né? Gostado do vídeo. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esqueçam de deixar o vosso like, deixa o vosso like que vai ajudar bastante na divulgação. E subscreva no canal se tu ainda não és inscrito, assim vais poder ver muitos mais casos aqui no canal. Já temos aqui mais de 30 casos, então já dá para maratonar um dia completo. Então, nos vemos no próximo vídeo.